por que os padres não podem se casar? Visto que o próprio Deus, em Gênesis capítulo 2, no versículo 24, nos disse o seguinte: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Seria essa uma clara desobediência ao que disse Deus a Adão no Éden? A resposta não é simples. A história por trás do celibato clerical é repleta de mistério, política, fé e controvérsias. E se você ficar comigo até o final deste vídeo, vai explorar os caminhos da Igreja Católica de por que os padres não podem se casar. No início da Igreja primitiva, o cenário era muito diferente do que conhecemos hoje. Nos primeiros séculos do cristianismo, casar-se não era proibido para aqueles que desejavam servir como presbíteros, bispos ou diáconos. Muitos líderes da Igreja primitiva eram homens casados. De fato, o próprio apóstolo Pedro, considerado o primeiro papa, tinha esposa, como registram os evangelhos. A carta de Paulo a Timóteo deixa claro: o bispo deveria ser marido de uma só mulher. Isso mostra que o celibato não era exigência nos tempos apostólicos. Mas pouco a pouco as sombras da disciplina foram se estendendo sobre a Igreja. Já no século IV, surgiram os primeiros concílios regionais que buscavam limitar a vida conjugal do clero. O concílio de Elvira, por volta de 305 na Espanha, decretou que os bispos, padres e diáconos não deveriam ter relações sexuais com suas esposas após a ordenação. A ideia era que o homem de Deus, consagrado ao altar, deveria estar também consagrado em corpo. Poucas décadas depois do concílio de Nicéia, em 325, a discussão voltou à tona. Alguns queriam impor o celibato absoluto, mas a proposta foi rejeitada. Ainda era cedo demais. O cristianismo estava apenas saindo das catacumbas e se estabelecendo sob o império de Constantino. Muitos clérigos já eram casados e a mudança radical poderia gerar uma crise. No entanto, a mentalidade da época começava a se transformar. O ascetismo ganhava força, inspirado por monges do deserto como Santo Antão do Egito, que renunciavam ao mundo para viver em penitência e oração. A castidade era vista como um estado mais elevado, um caminho mais puro para se aproximar de Deus. Esse ideal começou a ser associado também ao clero. Nos séculos seguintes, a pressão aumentou. Em 385, o Papa Ciríaco publicou decretos que proibiam padres e diáconos de manter vida conjugal ativa, mesmo se fossem casados antes da ordenação. Foi uma virada importante. A castidade clerical deixava de ser apenas um conselho espiritual para se tornar uma regra prática. No século V, figuras como Santo Agostinho reforçaram a teologia da continência. Para ele, o padre deveria viver no mesmo estado de pureza que o exigido para a Eucaristia, onde o corpo do sacerdote se tornava instrumento da graça divina. Essa visão fortaleceu a ideia de que o casamento era incompatível com o altar. Mas a história não seria tão simples. Durante a Idade Média, muitos padres continuavam se casando em segredo ou viviam em concubinato. A Igreja enfrentava escândalos de herança. Filhos de padres herdavam terras e títulos, enfraquecendo o patrimônio da Igreja. Esse foi um fator decisivo para que o celibato fosse imposto de maneira mais rígida. O século XI foi o momento crucial. O Papa Gregório VII, em 1074, determinou que o clero deveria viver em celibato absoluto. Essa medida fazia parte da chamada Reforma Gregoriana, que buscava purificar a Igreja, afastando-a da influência secular. Não era apenas questão de espiritualidade, mas também de poder. Padres casados eram vistos como vulneráveis, presos a famílias e bens. O celibato, por outro lado, libertava o sacerdote para servir unicamente a Igreja. O ponto final chegou com o Concílio de Latrão I, em 1123, que declarou inválidos os casamentos de padres. Poucas décadas depois, o Concílio de Latrão II, em 1139, reforçou a proibição, tornando o celibato clerical uma lei universal da Igreja no Ocidente.
Desde então, o padre católico romano carrega esse voto de castidade como uma marca de consagração. Mas as curiosidades não param aí. No Oriente, as igrejas ortodoxas seguiram um caminho diferente. Até hoje permitem que padres se casem antes da ordenação, embora bispos sejam escolhidos apenas entre os celibatários. Esse contraste mostra que o celibato nunca foi um dogma universal, mas sim uma disciplina que evoluiu com a história. E há ainda histórias ocultas, monges e padres medievais que quebraram o voto e foram punidos severamente, concubinas de sacerdotes que viviam em silêncio e até reis e nobres que pressionaram o papado para impor o celibato como forma de controlar o clero. Em muitos casos, a imposição não foi apenas espiritual, mas política. Ao longo dos séculos, teólogos justificaram a prática com base na vida de Cristo, que viveu em castidade e na ideia de que o sacerdote deve ser o esposo da igreja. Outros a defendem como sinal escatológico, um testemunho da vida futura no céu, onde não haverá casamento. Mas os críticos sempre levantaram a questão: será que foi a fé que exigiu o celibato ou o poder que o moldou? Hoje a disciplina continua em vigor na Igreja Católica Latina, embora existam exceções. Padres de origem anglicana que se converteram ao catolicismo, por exemplo, podem permanecer casados. Esse detalhe curioso mostra que mesmo dentro de uma lei considerada rígida, há brechas históricas. Do tempo em que Pedro caminhava com sua esposa ao lado, até os concílios que selaram a proibição no século XII. A história do celibato clerical é marcada por debates, crises, política e espiritualidade. Um caminho que nasceu nas sombras do ascetismo, floresceu na busca por pureza e se consolidou como disciplina que moldou a identidade da igreja. E agora eu te pergunto, o celibato foi um ato de fé, uma necessidade de poder ou uma mistura dos dois? Se essa história te envolveu, deixe o seu like, compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de mistérios e curiosidades da história da igreja. Escreva nos comentários o que você pensa sobre o celibato dos padres e não se esqueça de se inscrever no canal, porque só assim juntos poderemos continuar explorando os segredos mais sombrios e fascinantes do passado.